eu sou a professora Analice e hoje nós vamos estudar a segunda parte da Revolução Industrial, a revolução que transformou a forma de produção. Nós paramos na aula passada falando sobre o trabalhador, como ele se tornou alienado porque ele apenas executava uma única função. Ele deixou de exercer toda a função que antes ele exercia numa produção artesanal, desde lá da matéria-prima até o final do seu produto, e passou a apenas executar uma só tarefa. Consequentemente, se ele executa apenas uma só tarefa, ele não precisa de uma qualificação tão alta e o seu salário é mais baixo. Isso vai ser uma das consequências da Revolução Industrial para a vida do trabalhador. Uma outra consequência é o tempo de jornada de trabalho, que chega às 16 horas por dia. Nesse período, vale lembrar que não existia uma legislação que amparasse esse trabalhador. Além disso, vai ser muito utilizada a mão de obra feminina e infantil. Por quê? Porque eram mais baratas. Então, o burguês, o empresário, queria lucrar cada vez mais. Como não tinha uma legislação, aquele trabalhador que se acidentasse em trabalho, ele era demitido e muitas vezes se tornava inválido, porque ele não recebia nada por isso. Então as condições de trabalho eram péssimas, além das condições de higiene dessas fábricas, que eram péssimas. Então eles trabalhavam num ambiente sujo, inapto ao serviço, mas eles eram obrigados, porque se eles questionassem, eles poderiam até fazer isso, mas existia uma fila de trabalhadores esperando por um emprego. Então, por isso, eles não questionavam. Além disso, com o passar do tempo, por conta dessa situação toda, vão começar a surgir alguns movimentos dos trabalhadores. Vamos falar sobre os principais. O primeiro vai ser o ludismo. O ludismo recebe esse nome em homenagem ao seu principal líder, Nerd Ludd, que vai falar sobre que a máquina era a principal culpada da condição de vida dos trabalhadores. Então, era preciso destruir essas máquinas. Pensamento ingênuo, porque se a gente para e pensa, o patrão ele pode muito bem ir lá consertar a máquina, colocar outra no lugar e continuar sem aquele trabalhador na fábrica. É um movimento que pregava a invasão às fábricas e destruição das máquinas, um movimento que vai ser reprimido fortemente e rapidamente pelo governo, que era formado pelos burgueses. O segundo movimento, que é o cartismo, que vai ser escrito pelos trabalhadores, uma carta chamada Carta do Povo, um movimento mais organizado, mas que não tinha só um viés de luta trabalhista, mas sim de luta política, porque queria que esse trabalhador tivesse direitos de voto, tanto de poder votar e ser votado. Esse trabalhador queria fazer parte do parlamento. Além disso, os pedidos que continham nessa carta, eles não vão ser atendidos de imediato, só depois de muito tempo. Um outro movimento é o famoso Trade Unions. Esse movimento vai ser chamado assim, é uma associação de trabalhadores da mesma classe que futuramente vão formar os sindicatos e que vão lutar por questões trabalhistas, organizar as greves e aí sim formar o que a gente conhece nos dias de hoje como os famosos sindicatos, tipo do professor, do petroleiro, do funcionário público municipal, sindicato dos médicos, dentistas e por aí vai, que é a associação por classe. E por último, nós vamos falar sobre a questão do impacto ao meio ambiente ocasionado por essa revolução industrial. O que ocasionou o meio ambiente? Primeiro a gente vai pensar na Vila Operária, que era perto da fábrica, que esse trabalhador sai do campo e vai morar nessa Vila Operária, que ela não tem esgoto, ela não tem água encanada, ela não tem nenhum planejamento,
era superlotada, então a condição de higiene era péssima, gerando várias doenças. Além disso, as fábricas eliminavam fumaça da queima desse carvão, gerando assim uma poluição ao meio ambiente. Além da poluição dos rios, porque todo aquilo que as pessoas não queriam jogavam nesses rios, então poluíam cada vez mais o rio, assim como o chão. Então eu tenho um primeiro impacto ao meio ambiente que vai evoluir, assim como eu tenho a evolução dessa industrialização. Esses impactos que nós sofremos até os dias de hoje com as consequências. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre Revolução Industrial e tenham gostado. Até mais!